Hoje é um grande prazer que a gente tem, é um privilégio que a gente tem a doutora Maria Conceição do Rosário, que é professora associada do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, e que é, com certeza, uma das pessoas que mais entende sobre esse assunto tão importante, o que é autismo, né? Então, eu agradeço de antemão a generosidade da doutora Maria Conceição, que a gente chama carinhosamente de Ceissa, por tantos anos e por tanta facilidade de contato com ela, né? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, assim, o que é autismo, né? O autismo, eu que sou das psiquiatras mais velhas, né? O autismo tinha um significado há 40 anos atrás e mudou, é uma área que mudou. Então, a primeira pergunta, né, que eu acho que a gente gostaria de fazer é o que é autismo, né? Bom, antes de responder sua pergunta, eu quero agradecer muito, né, o convite por estar aqui, é uma grande honra. E, assim, realmente, né, esse trabalho, né, que a SPDM desenvolve, né, para poder tentar levar informações de qualidade para o público em geral, é um trabalho importantíssimo. Então, eu estou muito feliz por estar aqui, né, e espero que a gente possa esclarecer, né, alguns pontos que têm causado realmente controvérsia, né. Um deles é esse, acho que é um bom começo, né, a gente tentar responder o que é autismo, né. Então, é preciso a gente pensar que dentro de toda a psiquiatria, assim como na medicina, ao longo do tempo, à medida que os estudos vão sendo publicados e que a gente vai tendo um montante de dados científicos maior, né, as classificações elas podem mudar. E foi o que aconteceu com o autismo ao longo do tempo, né? Então, tentando pensar mais recentemente, né? Então, nós tínhamos o DSM-4, que até então classificava o autismo dentro dos transtornos com início na infância e adolescência. Já no DSM-5, né, todo esse grupo, né, de quadros ou de diagnósticos que tinham início com maior frequência na infância e adolescência, eles mudaram para um grupo específico chamado transtornos do neurodesenvolvimento, que são transtornos que os sintomas começam precocemente. E, no caso, né, do transtorno do espectro do autismo, né, muitas vezes já nos primeiros meses de vida é possível, em alguns casos, já se identificar alguns sintomas, como dificuldade em estar interagindo, né, com os principais cuidadores, né, um olhar diferenciado. Então, já dá para poder identificar, mas respondendo mais especificamente, atualmente, o transtorno do espectro do autismo está classificado pelo DSM e também pela CID-11, né, que vai seguir a mesma linha, né, do DSM-5, como um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele começa muito precocemente e é caracterizado por dois grupos de sintomas principais. Então, é a presença de alteração da comunicação e da sociabilidade, e o segundo critério são comportamentos repetitivos, ritualísticos ou com uma tendência a serem repetidos de alguma forma, né? Então, é importante a gente pensar que o DSM-5, ao fazer essa restrição, porque até o DSM-4 a gente tinha a alteração de padrões de comunicação e comprometimento social como dois grupos de sintomas diferentes. No DSM-5, né, eles se juntaram. E o que acontece? Dentro desses critérios diagnósticos, a gente tem uma variação muito grande, né, de gravidade e intensidade de sintomas. Então, uma outra diferença é que o transtorno do espectro do autismo é entendido como um quadro dimensional, né, não um quadro categórico. Então, Por isso que chamou o nome de autismo para transtorno do do espectro espectro. do autismo, exatamente. Então, sendo um quadro dimensional, significa, né, já desde o início, que é um transtorno muito heterogêneo. Ou seja,
os pacientes podem apresentar gravidades muito diferentes, né, de comprometimento em cada uma dessas áreas e a composição, né, varia bastante. Então, não existe um paciente que seja igual ao outro, né? Outra coisa que mudou é que até o DSM-4 a gente tinha, dentro desse diagnóstico de autismo, a gente tinha o autismo propriamente dito, a gente tinha a síndrome de Asperger, a gente tinha o autismo atípico e tinha outros quadros também. Agora, todos esses quadros estão dentro dessa denominação transtorno do espectro do autismo, né, que a gente chama comumente de TEA. Então, por que muitas vezes é difícil da gente identificar, né? Apesar de você ter esses critérios operacionais bem definidos, né? É muito difícil da gente identificar, porque quando se fala, por exemplo, de interação social, nós estamos falando da capacidade da pessoa de se relacionar com o outro ou entender pistas sociais que o outro está dando. E essa dificuldade de você entender pistas sociais, a pessoa pode ter algum grau de comprometimento simplesmente porque ela não foi ensinada como fazer isso. Ou vem de uma família que tem poucas habilidades sociais, que interage muito pouco, que não tem muito contato. E isso, né, não tem nada a ver com o transtorno do espectro do autismo, mas muitas vezes é confundido, né? Então, é difícil da gente fazer o diagnóstico, muitas vezes, né, porque nós estamos falando de sintomas que são dimensionais e tem um outro fator também. Não existe, até o momento, nenhum exame para se fazer o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Então, o diagnóstico é clínico. É preciso que a criança seja avaliada por um clínico que tem experiência na área para poder aí fazer toda a investigação, não apenas de presença de sintomas, mas qual é o comprometimento que esses sintomas causam na vida da pessoa, quais são as características do ambiente em que essa criança está inserida e quais são os outros sintomas que podem estar presentes nesse quadro. E quando você faz a avaliação, você faz essa conversa com a criança, tem a interação com a criança, aí obtém informações da família, da escola, você acaba ampliando também o acesso a informações referentes à criança, não? Sim, o que faz com que já se imponha aí uma dificuldade, né? Que para se fazer uma boa avaliação, né, de uma criança com suspeita de transtorno do espectro do autismo, é preciso, né, incluir a avaliação da criança e durante um certo período de tempo. Então, a gente precisa avaliar a criança em diversas situações, mesmo dentro do consultório. Então, como ela está interagindo com o profissional em termos, né, de troca de informações, como ela brinca dentro do consultório, como ela entra, né, no seu consultório, se ela tem receio de entrar, se não tem, né, como ela se coloca, né, diante dos vários objetos ou brinquedos e diante do profissional que está ali. Então, essa é a primeira parte. Mas a gente precisa de muitas informações sobre os familiares mais próximos, que são os principais cuidadores, em geral pai e mãe, mas também sobre quem mais está presente na vida dessa criança. Então, muitas vezes é preciso a gente entrevistar outros familiares ou entrevistar outras pessoas que fazem parte, né, integral da vida dessa criança. E se ela está, por exemplo, numa escola que é tempo integral, a gente precisa principalmente conversar com a escola também, né? Porque se a gente está falando de alteração da comunicação social e de comportamentos repetitivos, então isso com certeza vai ter um impacto também na interação dela com outras crianças. Então isso é extremamente importante da gente investigar. O que significa que a gente precisa de tempo para fazer isso, né? E nem sempre os profissionais têm esse tempo. E capacitação, né? Sim. Porque, assim, você tem que ter uma formação, né? Eu que sou psiquiatra de adulto, né? Eu sei que a gente não tem, eu nunca tive talvez essa formação de fazer essas observações de criança. Você
vai poder pensar nisso na pessoa adulta, né? Então, é uma É, outra categoria de profissional, né? Então, é, é importante, acho que a gente destacar que tem que é ser isso. alguém que É. saiba o que está fazendo, né? É Porque, isso que torna a psiquiatria da infância e adolescência, a meu ver, tão fascinante, né? Porque ao avaliar, né, qualquer paciente, a gente precisa levar em consideração o que seria adequado ou esperado para aquela faixa etária. Então, um comportamento que é absolutamente normal aos 2 anos de idade pode ser totalmente inadequado aos 5 anos, ou aos 7, aos 10. Então, é muito importante, né, ao avaliar crianças e adolescentes, conhecer muito sobre psicopatologia do desenvolvimento. Então, o que se espera, né, da criança em cada faixa etária e ao longo da vida. Né? Então, não apenas os marcos do desenvolvimento, que aí a gente, quando fala de marcos do desenvolvimento, a gente está falando muito de marcos do desenvolvimento físico, né? Mas a gente precisa também conhecer o que é esperado do ponto de vista de interação social, né, de reconhecimento de emoções, capacidade de lidar com frustrações para cada faixa etária que a gente tem ao longo da vida. Então, isso é fundamental. O que torna a psiquiatria da infância e adolescência muito interessante, né? e é importante, é uma especialidade, né? Quer Sim, dizer, eu não tenho dúvida disso que, sim. né, é uma especialidade que requer formação realmente específica, né? E no quadro, né, do TEA, a gente tem um outro problema, que é a grande probabilidade da criança ter outros quadros associados, que é o que a gente chama de comorbidades. Né? Então, a criança com TEA ela tem um risco muito aumentado para ter, né, outros quadros, e alguns dos mais frequentes são o transtorno de déficit de atenção e ou hiperatividade, né? Os transtornos de aprendizagem também, que são muito frequentes. Então, a gente precisa estar avaliando, né, todos esses sintomas. Sintomas de ansiedade, por exemplo, estão muito presentes. Na adolescência, para os pacientes que têm transtorno do espectro do autismo, né, mas com assim, um padrão de funcionamento muito melhor, é também muito frequente da gente ver pacientes com quadro de depressão associado, né, por conta de todas as dificuldades que enfrentam. Então, assim, além de ser heterogêneo, porque os sintomas por si só são heterogêneos, né, eles mudam com a idade e a gente tem que avaliar as comorbidades. Né? E na hora de se fazer não só o diagnóstico, mas o acompanhamento dessa criança, esse perfil de comorbidades ele vai se modificando ao longo do tempo também. Então, é muito importante a gente estar com acompanhamento frequente, né, dessas crianças e, com certeza, esperar que os sintomas se modifiquem ao longo do tempo. Como é um transtorno no desenvolvimento, você tem que melhorar o desenvolvimento dessa criança para não se tornar um adolescente ou um adulto com TEA, né? Também acho que essa uma consequência, né, dessa nova perspectiva do diagnóstico. Não sei se você concorda É, comigo. esse é um ponto muito interessante, Ronaldo, que você trouxe, né? Quando a gente está diante de uma criança, né, a gente precisa lembrar que ela pertence a uma família específica que está inserida dentro de um contexto social e o objetivo do tratamento deve ser sempre, né, ajudar essa criança a ter o melhor desenvolvimento possível ao longo do tempo. Isso envolve, principalmente, né, além de cuidar da criança, a gente tem que cuidar da família também. Né? Então, apesar dos transtornos do espectro do autismo não serem causados, e isso é muito importante, né? Eles não são causados por questões de manejo do comportamento ou de disciplina que os pais impõem à criança, então isso não é a causa do autismo, porque a causa, né, do transtorno do espectro do autismo é multifatorial. Mas, com certeza, o ambiente no qual a criança está inserido tem um papel fundamental para a evolução do quadro.
Então, dependendo dos ajustes e do apoio que a gente dá para essa família, a criança pode ter uma resposta muito melhor ao tratamento ou uma resposta, né, não tão adequada ao tratamento. Então, é importantíssimo a gente levar em consideração essas questões familiares, essas questões de adaptação na escola, né, que é extremamente complicado, porque, né, infelizmente, né, muitas escolas não estão preparadas para isso e nem têm recursos também para poder contratar profissionais especializados que saibam lidar com essas crianças. Mas isso é fundamental para o tratamento. Sim. Agora, tem esse debate também se houve um aumento dos casos de autismo, né? Com certeza a gente ouve mais falar de pessoas, né? Virou a mídia, né? Falando do TEA, ou do autismo e muita desinformação, né? Eu queria que você ouvisse sua opinião, assim, tem aumento, né? Houve aumento. Em medicina, a gente às vezes tem isso, né? Você fica É. mais, o diagnóstico fica mais claro e você diagnostica mais, né? Mas na sua opinião, o que está acontecendo? Então, o que aconteceu, né, que realmente as taxas de prevalência mudaram, né, foi principalmente pela mudança nos critérios diagnósticos. Então, lá atrás, né, quando Leo Kanner descreveu pela primeira vez, né, quadros de alguns pacientes que ele chamou de pacientes com autismo, né, e depois, mais ou menos ao mesmo tempo, o Hans Asperger também, né, publicou alguns casos, né, sobre pacientes, né. Na verdade, o que se considerava como autismo eram que hoje a gente considera como quadros muito mais graves. Então, o grupo, né, de transtornos do espectro do autismo, ele contempla quadros que têm uma gravidade muito menor do que os quadros que antes eram considerados como autismo. Então, só essa questão, né, de você ter ampliado os critérios diagnósticos, isso já faz com que as taxas de prevalência variem bastante. Né? Então, atualmente está se falando, né, em taxas de entre 1% a 2%. Né? Tem alguns estudos falando em até 2%, né, da população de crianças com transtorno do espectro do autismo. Então, realmente, houve uma mudança nas taxas de prevalência, mas a razão principal para isso, com certeza, foram as mudanças nos critérios diagnósticos. Uma coisa que também, né, contribuiu para esse aumento nas taxas de prevalência foi quando se mudou a possibilidade de se fazer o diagnóstico de TEA na presença de outros quadros ou não. Então, por exemplo, até o DSM-4, não se podia fazer diagnóstico de TEA associado a transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade. A partir do DSM-5, já é possível, né, você fazer o diagnóstico de TDAH, mesmo em pacientes com TEA e vice-versa. Então, esse perfil, né, de critérios diagnósticos também contribuiu para o aumento das taxas de prevalência. Sim. Um outro fator, né, é que o aumento do conhecimento sobre o tema também faz com que as pessoas procurem, né, com mais rapidez, né, um serviço ou um profissional para poder identificar esses quadros. Então, agora, não existe, pelo menos até o momento, né, nenhum estudo que tenha realmente comprovado que exista um fator, né, externo, como algum agente específico que esteja causando mais transtorno do espectro do autismo nas crianças. Né? Isso realmente não existe. Então, existem algumas
teorias aí, teorias da conspiração, anti-ciência, né, que dá para a gente classificar até assim, né, tentando fazer essa correlação entre aumento das taxas de prevalência e algum fator, né, como exposição, né, a algum agente agente tóxico que poderia estar causando isso, né, mas na verdade, não existe nenhuma evidência científica até o momento que possa estar, né, afirmando isso. E Isso é importante, né, para as famílias saberem o que não é, né? o que Né, não o é. que, né, o que não causou, né? Porque a gente viveu isso, né? Teve na década de 50 e 60, que era a mãe que produzia quadros psicóticos, né? Se chamava de mãe Com, geladeira, né? Refrigerator mothers, né? Que é uma outra coisa que também caiu totalmente por terra, né? Então, assim, é impossível a mãe ou o pai ou qualquer pessoa, né, assim, o principal cuidador, né, causar autismo na criança sem que ela tenha uma predisposição. sim. Dizendo isso, é preciso a gente também reforçar que é claro que as características do ambiente têm um papel importante na gravidade dos sintomas e como esses sintomas vão se manifestar. Mas não existe uma relação causal em relação a isso. Assim como não existe uma relação causal também em relação a vacinas, por exemplo, estarem aumentando as taxas de prevalência. A gente não tem nenhum dado científico de qualidade, né, que prove isso, que demonstre isso, né? Muito pelo contrário, né? Então, os estudos, né, não têm apontado para esse dado. Isso é importante aí. Agora, se pudesse falar um pouco mais, quer dizer, o autismo, ele cursa com outros transtornos mentais, né? Você falou do déficit de atenção, né? Não sei se toque. Sim. Se você pudesse falar um pouco mais na observação das famílias, talvez é importante ter essa Isso é muito importante da gente falar, porque dependendo, né, o transtorno do espectro do autismo, a criança já tem características específicas que determinam o diagnóstico. Mas como as taxas de comorbidade são muito altas, então como esses sintomas vão se manifestar depende também de que outros sintomas associados a criança tem. Então, por exemplo, né, o TDAH é extremamente frequente, então são crianças que vão ter uma tendência de terem mais hiperatividade, mais dificuldade na interação social, porque não tem muita observação das pistas sociais, então isso já dificulta ainda mais. Mais dificuldades de aprendizagem. Então, essas são características que estão presentes, né? Os transtornos de ansiedade também têm taxas de comorbidade muito altas com o transtorno do espectro do autismo. Então, são crianças que têm um perfil já mais de muita preocupação, antecipação de eventos futuros, né, dificuldade de se expor a situações novas, né, querer ter um ambiente que seja extremamente seguro para ela conseguir ter um funcionamento melhor. Você citou aí o transtorno obsessivo compulsivo, que no DSM-5 também teve uma mudança, né? Ele saiu dos transtornos de ansiedade e foi para um grupo específico, né? Transtornos do espectro obsessivo compulsivo, mas que também tem uma taxa de comorbidade alta. Não apenas o toque especificamente, que é o transtorno obsessivo compulsivo, mas a presença de sintomas obsessivo compulsivos. Então, muitos pacientes com transtorno do espectro do autismo, né, tem sintomas obsessivo-compulsivos. Até um dos critérios, né, que são comportamentos repetitivos ou que seguem um padrão específico e que têm que ser realizados de uma determinada maneira, por si só, né, já está sendo definido aí, né, a questão da presença de rituais específicos. Então, a sobreposição entre a presença de sintomas obsessivo-compulsivos e transtorno do espectro do autismo, as taxas são muito altas. Nem todos desses pacientes que têm TEA e sintomas obsessivo-compulsivos vão ter também transtorno obsessivo-compulsivo.
É importante falar também sobre outros diagnósticos, né, não psiquiátricos, como, por exemplo, as taxas, né, de comorbidade entre TEA e epilepsia também são muito altas, né? Então, são quadros que a gente precisa estar sempre investigando, né, a possível presença e estar solicitando alguns exames para poder tentar identificar se, né, existe esse risco ou não. Então, eu acho que o TEA cai naquela categoria que a gente chama de doença complexa, né? Né, que às vezes as pessoas têm a dificuldade de querer um diagnóstico e que o diagnóstico simplifique, né, a doença, a natureza do transtorno, né? Mas na realidade, quando né, tudo que você está falando mostra, né, que é uma doença complexa Sim, e que se relaciona com outras doenças complexas sim, dentro do desenvolvimento, né? E acho que esse conceito ele é muito importante, né? E a consequência disso é que o ambiente e da forma como o ambiente vai melhorar esses desenvolvimentos vai depender, né? Pode piorar o ambiente, pode sim, piorar essas vulnerabilidades que a criança tem, ou adolescente, o ambiente pode piorar ou pode melhorar, né? Então, sim. agora eu gostaria que você já começasse a falar o que é, como você trata uma doença complexa, né, que pode ter outras doenças que se associam, né? O que a ciência mostra, né? Você tinha falado no começo, né, que a ciência produz Sim, informações, né, principalmente dessas doenças complexas que pode afetar a vida da pessoa para o resto da vida, da família para o resto da vida, né? sim. É, Na sua eu vou falar um pouco o que é o tratamento, qual é o mínimo do tratamento, qual é a direção que as pessoas têm que buscar. é. O tratamento adequado, ele começa sempre por uma avaliação detalhada, minuciosa, para poder a gente conseguir identificar não só o diagnóstico de TEA, mas também todos esses quadros de comorbidade e também todos os aspectos sociais envolvidos no quadro. A partir daí, é importante a gente fazer o que nós chamamos de planejamento terapêutico, que deve ser todo quadro complexo ou heterogêneo, o tratamento precisa ser multifatorial. Então, quando a gente pensa, né, em tratar uma criança ou um adolescente ou até um adulto com transtorno do espectro do autismo, a gente precisa pensar naquele momento quais são os sintomas principais que estão, né, interferindo no funcionamento da pessoa. Então, é preciso ver, né, quais são os sintomas, qual é o grau de interferência no funcionamento. É preciso a gente avaliar também, né, o ambiente em que essa criança vive e como esse ambiente pode estar agravando esses sintomas ou quais características positivas esse ambiente tem que nós podemos usar a favor da implementação do tratamento. Então, além disso, né, para crianças e adolescentes, é muito importante a gente pensar, né, em qual tipo de escola essa criança está inserida, porque hoje em dia, né, se a criança estuda numa escola de tempo integral, ela passa mais tempo na escola do que em casa. Então, a gente precisa também fazer contato e interagir com esses profissionais, né, da escola para poder ajudá-los a contribuir para a melhora dos sintomas do paciente. Então, todas essas características precisam ser avaliadas e o planejamento terapêutico tem que envolver todas essas facetas. Então, em relação à criança, né, a gente precisa avaliar quais são os sintomas que ela apresenta, qual o nível de gravidade, e quais recursos ela precisa. Então, é muito frequente em crianças a gente precisar, né, não só do psiquiatra, mas também de tratamento fonoaudiológico, principalmente quando existe uma dificuldade de comunicação maior, existem estratégias, né, de como você ajudar a criança, inclusive crianças que não falam ainda, que não se comunicam. Mas existem algumas técnicas, né, de tratamento,
né, que podem ajudar a criança a se comunicar, por exemplo, através de figuras. Então, ela pode não falar, mas ela consegue se comunicar através de figuras, né? Ou através de sons. Então, na maioria das vezes, a gente precisa, né, do psiquiatra, né, de acompanhamento, ou pelo menos uma avaliação fonoaudiológica. A gente precisa, muitas vezes, de um acompanhamento com terapeuta ocupacional para poder lidar com as habilidades de vida diária, né? A gente precisa... também. Isso por si só já é uma parte importante, né? De criar a autonomia da criança, né? Com certeza, porque essa questão da melhorar a interação dela com o ambiente e melhorar também, dar habilidades para essa criança para que ela tenha maior autonomia, são 2 pontos fundamentais no tratamento. Fundamentais, isso para todo mundo, né? Assim, e isso faz parte do desenvolvimento. À medida que a pessoa vai se desenvolvendo, quer tenha TEA ou não, o objetivo principal é justamente esse, né, em termos de desenvolvimento. Que ela consiga utilizar o máximo possível toda a sua capacidade cognitiva, né, para a partir daí ela se tornar cada vez uma pessoa mais independente e autônoma. Então, crianças com TEA não fogem a essa regra. Também esse é o nosso objetivo, né? Em relação... Então, quando a gente pensa assim, em tratamento, né, a gente pensa sempre em intervenções farmacológicas e não farmacológicas. As intervenções não farmacológicas, elas muitas vezes são mais importantes e contribuem mais, né, para o tratamento do que as intervenções farmacológicas. E dentro dessas intervenções, né, principalmente das não farmacológicas, eu acho que tem algo que a gente chama de psicoeducação, que tanto a criança, né, claro que a gente tem que falar com ela da maneira dela e com o grau de compreensão que ela tenha naquele momento. Mas, principalmente, a família precisa entender o que é exatamente o transtorno do espectro do autismo, mas mais do que isso, como é que os sintomas do TEA estão sendo apresentados em seu filho, né? E quais são as características nessa família e nesse ambiente que podem contribuir para a melhora do tratamento ao longo do tempo ou que podem estar dificultando o tratamento. Então, esse contato direto com a família e com a escola também, ele é fundamental. Outras estratégias não farmacológicas, né, que são essenciais, é o trabalho em psicoterapia também, né? Além, né, do tratamento fonoaudiológico e com terapeuta ocupacional, as crianças se beneficiam muito do tratamento, né, psicoterápico, que envolve principalmente você melhorar as habilidades dessa criança para as tarefas do dia a dia, né? Em relação ao tratamento em terapia, aí a gente pensa também em ciência, né? O tipo de tratamento psicoterápico que tem mais evidência científica é a terapia comportamental, né? E dentro da terapia comportamental, né, existe uma técnica chamada, né, de ABA, ou Applied Behavior Analysis, que é a análise aplicada do comportamento. E essa é uma questão também, né? Porque, infelizmente, como já tem vários estudos mostrando eficácia, né, não só a curto prazo, mas a longo prazo, né, do ABA para tratar crianças com TEA, tem surgido muitos cursos. É muito complicado uma pessoa ter uma especialização em ABA sem ter toda a formação em terapia comportamental. Então, a qualidade da formação do profissional ela é fundamental em relação a isso. Sim. Né? Mas o que se trabalha principalmente? Né? Se trabalha você identificar quais são as dificuldades de comunicação que essa criança tem e melhorar a capacidade dela. Identificar qual é o grau de comprometimento da sociabilidade e aí tentar melhorar essas habilidades sociais, né? Melhorar o seu desempenho acadêmico ou identificar quais são as potencialidades dessa criança.
para poder a gente trabalhar, usar essas potencialidades para poder, aí sim, trabalhar com as dificuldades que ela tem. Então, é muito... tem que ser... Essa é uma dificuldade, né? Considerando que o quadro é complexo e heterogêneo, todo o programa de terapia tem que ser definido, momento a momento, qual é a demanda daquela criança e daquela família naquele momento. Quais são os pontos vulneráveis da criança e onde ela pode realisticamente crescer, né? Sim. Dentro do contexto da autonomia, né? Isso. E isso é personalizado, né? Não isso, tem, altamente personalizado. E tentar ajudar essa família também a entender como que ela pode, não só ajudar, mas como ela pode atuar como um terapeuta também para seus filhos. Porque por mais frequente, né, que seja, né, o tratamento psicoterápico, né, os pais é que vão estar com essa criança no dia a dia. Sim. Né? Então, é quase que impossível a gente tratar uma criança com TEA sem tratar a família também. Sim. Então, a gente precisa abranger sempre a família e municiar, dar a essa família, né, estratégias para poder lidar com todas as dificuldades que essa criança apresenta. E aí tem que ser personalizado, porque, como a gente falou das comorbidades, né, dependendo do quadro que a criança apresenta, em cada faixa etária é que a gente vai estar determinando qual é o planejamento terapêutico. Sim. Em relação ao tratamento farmacológico, infelizmente, até o momento, a gente não tem nenhuma medicação que trate os sintomas principais, né, do transtorno do espectro do autismo. Então, o que nós temos são medicações que tratam, né, comportamentos que comprometem ainda mais o funcionamento da criança. Então, por exemplo, agitação psicomotora, né, inquietação psicomotora, nível de ansiedade muito alto, comportamentos repetitivos que estão muito graves e que estão comprometendo o funcionamento da criança ou do adolescente. Então, ele está lá, né, fica horas, por exemplo, né, tentando subir uma escada, porque sobe 2 degraus, tem que descer 3, aí sobe mais 2, tem que descer tanto. Então, a gente precisa identificar, né, quais são esses sintomas associados, e aí, dependendo da gravidade desses sintomas, a gente vai tratar especificamente esses sintomas. Então, por exemplo, você fez a pergunta da associação entre, né, TEA e sintomas obsessivo-compulsivos. Então, aí, né, se usa o que existe em termos de estado da arte para tratamento, né, de sintomas obsessivo-compulsivos e do TOC, que são os inibidores seletivos da recaptura de serotonina, né, que são os antidepressivos desse grupo, sendo que para crianças com TEA, que a gente tem mais evidência para a fluoxetina e para a sertralina, né, nessas crianças. Muitas vezes a gente precisa, em pacientes com TEA apenas, né, associado a TOC, né, ou a sintomas obsessivo-compulsivos, a gente precisa começar com doses mais baixas e ir aumentando mais lentamente também. Né? E assim é para os outros sintomas. Então, por exemplo, para crianças com TEA que têm um grau de agitação muito grande ou tem um nível de agressividade, que pode ser autoagressividade ou heteroagressividade, nesses casos é possível usar os neuroléticos, que são os mais indicados. Dentro dos neuroléticos, né, desse grupo, que é chamado de antipsicóticos ou neuroléticos, o que nós temos mais estudos comprovando, né, eficácia e segurança para esses sintomas, né, de agressividade, né, uma impulsividade muito alta, né, e uma inquietação psicomotora, agitação psicomotora muito grande, são o aripiprazol e a risperidona. Né, que são medicações que nós já temos bastante estudos mostrando eficácia, né, e segurança para esses sintomas específicos. Sintomas de ansiedade, por exemplo,
né, que podem estar muito presentes. Então, o que que nós vamos tratar? Pacientes com TEA com ansiedade, a gente vai tratar a ansiedade com as medicações que são indicadas para o tratamento de transtornos de ansiedade, que são os inibidores seletivos da recaptura de serotonina também, né? E aí nós temos também as comorbidades neurológicas, como, por exemplo, o quadro de epilepsia, que é muito frequente em pacientes com TEA. Então, vai se usar medicações para poder lidar, né, com as crises convulsivas e tentar fazer com que a criança tenha o menor número possível de crises convulsivas. Então, não se trata os sintomas centrais do TEA. Isso é muito importante. Então, não se deve usar medicação simplesmente porque a criança tem transtorno do espectro do autismo, né? Mas sim se ela tenha sintomas associados que estejam interferindo no funcionamento dela. Então, o transtorno do espectro do autismo, ele vai funcionar mesmo, como você falou, com intervenções psicossociais, comportamentais, né? Não tem nada específico farmacologicamente para o autismo. É que o autismo vem com essas outras transtornos que aí sim pode ter tem um repertório de medicações que possam ser usados com, eventualmente, efeitos colaterais e até às vezes piora do autismo, né? Mas é um balanço de decisão que o profissional e a família têm que viver Sim. e não são decisões técnicas, né? Sim, é por isso que eu costumo dividir, né, o tratamento em psicoeducação, né, estratégias não farmacológicas e farmacológicas. Então, a psicoeducação e as estratégias não farmacológicas, elas são essenciais, sempre, em todos os quadros, né? Só que tem que ser combinadas e determinadas quais estratégias não farmacológicas para cada criança. Então, isso precisa ser combinado com a família precisa, né, saber muito bem quais são os objetivos, né, de cada tratamento. Uma coisa muito importante da gente pensar é que qualquer estratégia terapêutica, ela tem que ser reavaliada de tempos em tempos, né? Então, não dá para a gente estabelecer uma estratégia terapêutica e essa criança continuar com as mesmas estratégias durante 5 anos seguidos, né? Será que isso é necessário? Não é? Então, o ideal é que pelo menos uma vez por ano, isso é o mínimo, né? Que pelo menos uma vez por ano, todo o planejamento terapêutico seja reavaliado e aí a gente precisa, né, estar avaliando, bom, quais eram as nossas metas nesse ano que passou, elas foram atingidas, não foram atingidas, essas metas em termos de melhora dos sintomas, e se foram atingidas, o que que nós vamos manter? E se não foram atingidas, por que que isso não aconteceu? E que outras estratégias a gente pode lançar mão? Corrigir, né? É por isso que, né, por exemplo, eu disse antes, né, que não existe nenhum teste, nem exame que seja suficiente para poder dar o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Porém, né, quando a gente vai pensar em planejamento terapêutico, muitas vezes é importantíssimo a gente usar também, né, escalas de avaliação, questionários padronizados, avaliação neuropsicológica, por exemplo. Então, apesar da avaliação neuropsicológica não ser suficiente para poder dar o diagnóstico, é preciso que, né, um clínico experiente, né, faça o diagnóstico, mas ela é muito interessante para a gente poder pensar quais são as áreas de funcionamento da criança que a gente vai focar em termos de planejamento terapêutico em cada momento de vida dessa criança, né? E isso se modifica ao longo da vida. Então, ao pensar o planejamento terapêutico, o uso, né, desses instrumentos, né, esses recursos, como escalas de avaliação, questionários e avaliação neuropsicológica, né, são bem importantes, né? Agora, com toda a sua experiência, doutora Cécia, qual é a maior dificuldade da família, né,
quando o diagnóstico ou a suspeita do diagnóstico é feita. Assim, eu acho que na minha área a família é fundamental, mas eu tenho certeza que qual é a sua experiência, né? Aí, assim, são várias as dificuldades, né? E aí, talvez fosse interessante a gente pensar primeiro a nível, né, familiar, individual, né? Depois, em relação ao tratamento, né, mais específico, e aí pensando em tratamento, né, particular, e depois a gente falar um pouco sobre os recursos que existem, né, na rede de atenção psicossocial. Né? Então, em relação à família, não existe família que não tenha expectativa em relação, né, a seus filhos. Né? Então, eu acho que a primeira questão, a primeira dificuldade em relação ao tratamento é como ajudar essa família a reconhecer quais são as potencialidades que essa criança tem e investir muito nessas potencialidades. Né? Então, isso é verdade para qualquer outro diagnóstico, principalmente na infância, né? Existe mesmo, às vezes, quase que um luto da família em relação a qual foi aquela criança que eu idealizei, Sim. né? E qual é a criança que eu estou, né, lidando, né, na prática. Né? Então, o que eu imaginei que seria ter um filho ou uma filha, né? E o que é a realidade atual. Então, é muito importante a gente trabalhar com a família, né? Toda essa questão de como lidar com a expectativa que elas tinham e a realidade. Isso é verdade não só para TEA, mas para qualquer outro diagnóstico, quer seja psiquiátrico ou clínico também. Né? Então, é preciso a gente ajudar essa família nesse sentido, para que ela não caia também, né, em uma outra armadilha, que é ou não fazer nada, que né, é terrível, porque a gente já sabe, né, já tem bastante estudos mostrando que quanto mais precoce é o início do tratamento, melhor é a evolução. Né? Então, a gente precisa ajudar essa família a identificar o mais precocemente possível, buscar ajuda o mais precocemente possível e já propiciar o tratamento, aderir ao tratamento o mais precocemente possível. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ajudar essa família a aceitar que essa criança pode ter suas peculiaridades. Ela não precisa ser igual a outras crianças. Que essa é uma das críticas atuais, né, que tem sido feita. A gente vai fornecer, né, 30 horas de tratamento por semana, 40 horas de tratamento por semana, né, fora o tempo de escola, e em que momento essa criança vai poder ser criança, né, independente, né, das características que ela tenha. Então, é preciso aceitar que o melhor tratamento possível é aquele que a gente também reconhece quais são as características específicas daquela criança e como aceitá-las. Então, essa é uma questão fundamental. A outra dificuldade, né, claro que quando a gente pensa, né, em todos esses profissionais que têm que estar envolvidos, tem um custo muito alto. Né? Não só um custo financeiro, mas também um custo de tempo. Né? Então, vão ser realizadas onde essas intervenções? Então, os profissionais vão até a casa da criança, né? Né? É a família que tem que garantir, levar essa criança para diversos locais para fazer tratamento. Então, tudo isso é um custo não só financeiro, mas um custo de tempo, né? E todo... dedicação, né? Tempo, né? E para os profissionais também tem vários desafios, porque assim, trabalhar em equipe, né, significa que você tem que estar em contato constante com os outros profissionais dessa equipe. Sim. Então,
cada profissional que trabalha com crianças, e isso é verdade não só para pacientes com TEA, mas trabalhar com crianças, né, muitas vezes você precisa, né, do apoio de outros profissionais, significa estar disposto não só a conversar com esses outros profissionais, mas trocar experiências e aceitar também, e adequar, né? adequar também o ter a nosso sintonia. tratamento, né? Então, é preciso que o médico também, né, aceite que os outros profissionais, eles são tão importantes quanto, ou até mais importantes do que o tratamento médico, né? E aí a gente parte para outra dificuldade, que é ter serviços disponíveis na comunidade com especialistas que possam estar oferecendo as melhores opções de avaliação e depois de tratamento dessas crianças. Esse é o nosso maior desafio atualmente, né? Porque quanto mais a gente falou, né, no início sobre, né, as taxas de prevalência terem aumentado por conta das mudanças dos critérios diagnósticos, né, isso significa que nós precisamos ter um número muito maior de serviços, né, disponíveis em todo o Brasil para poder atender as demandas dessas crianças e de suas famílias. E aí existe um grau de desigualdade muito grande, né, em termos de famílias que têm recursos para fazer esse tratamento, né, particular e famílias que não têm esse recurso. E isso depende também do estado em que a família mora, né, sendo que no Sudeste e no Sul, né, são as duas regiões que a gente tem o maior número de profissionais, né, especializados, né, para poder oferecer tratamento, e as regiões, né, Centro-Oeste, Nordeste e a região Norte, infelizmente, ainda tem um número bem mais reduzido. Né? Isso a gente falando de capitais. No interior, essa oferta de tratamento ainda é mais precária. É quase inexistente, né? Exatamente. Então, são muitos os desafios, né, aí. Então, é preciso, né, tratar do assunto de uma maneira em que a gente vá além da judicialização, porque isso tem acontecido com muita frequência, né? Considerando que existe essa possibilidade, né, de crianças com TEA, né, terem benefícios específicos, né? Então, muitas famílias têm procurado por isso, como um recurso para poder tratar, né, seus familiares, que é totalmente necessário. É um direito, né? É um direito delas, né? Só que esse aumento de prevalência, infelizmente, não está sendo acompanhado pelo aumento de recursos disponíveis, né, nem na rede de atenção psicossocial e nem também a nível de tratamento particular, né? Então, muitas vezes as famílias ficam perdidas mesmo. Agora, pudesse falar brevemente assim, o TEA em adulto, como é que se manifesta? Acho que as crianças, os adolescentes, eles viram adultos, né? Sim. Se você pudesse fazer um resumo, o que é importante as pessoas saberem sobre o TEA e as suas comorbidades em adultos? A primeira coisa é que, assim, toda criança e adolescente vai se tornar um adulto. Então, significa que as prevalências de TEA em adultos também estão aumentando, né? E aí entram desafios como, por exemplo, relacionamento entre pares, não só em termos de amizade, mas em termos de uma relação amorosa, né, conjugal. Então, essas crianças e adolescentes, eles também vão querer, né, estar pertencendo a um grupo, namorar, e quando adultos também ter relacionamentos, né, que sejam relacionamentos, né, afetivos e muito próximos com outras pessoas. Então, a gente tem aí o desafio, né, de como essas pessoas vão se inserir nessa questão, né, de relacionamento afetivo com outras pessoas. A gente tem a questão muito importante de mercado de trabalho, né, porque os pacientes com TEA, eles, principalmente os que têm grau de funcionamento nível 1 ou nível 2,
eles querem se sentir produtivos, eles querem se sentir incluídos no mercado de trabalho. Então, a gente precisa ter empresas que estejam preparadas para receber, né, essas pessoas com TEA. Então, na verdade, a gente precisa pensar assim, quanto melhor for o tratamento durante a infância e adolescência, mais preparados esses adultos vão estar, então mais demandas eles vão ter. Sim. E aí complica ainda mais, porque, por exemplo, até o ensino médio, né, a gente ainda tem uma possibilidade, por exemplo, de da criança e adolescente terem, por exemplo, um acompanhante pedagógico dentro da escola para poder auxiliar nas interações sociais e no aprendizado. Isso, quando ele está preparado e vai para... Ele, né, está bem, ele melhora. E aí ele consegue entrar numa faculdade, né? A grande maioria das faculdades, mais de 95% das faculdades, não tem essa possibilidade e não aceitam acompanhante pedagógico, né? Então, não tem nenhum programa para poder ajudar esse adulto, né, a conseguir cursar, né, um ensino superior. Então, o primeiro desafio é esse, né? Então, a gente preparar as faculdades para poder receber esses, né, adolescentes que crescem e que, se forem bem tratados, né, ao longo do tempo, se tudo der certo ao longo do tempo, eles têm condições de frequentar, né, o ensino superior. Então, essas faculdades têm que estar preparadas para isso, essas universidades têm que estar preparadas para isso. E nós temos que preparar também o mercado de trabalho para receber esses adultos. Então, isso é fundamental. Aí, em termos de relacionamento, né, conjugal, a gente também tem que preparar, né, como que é a vida desses adultos de forma independente. Porque muitos desses pacientes não querem mais ficar na casa dos pais, né, porque tem várias limitações. E quanto mais idosos eles forem, também ainda tem a possibilidade deles não terem mais pais vivos. Sim. Né? Então, eles têm que ter locais, né? Eles têm que ter condições de serem autossuficientes, né? E conseguirem ter, né, uma casa, um apartamento em que eles consigam, né, viver nesses ambientes, né, de uma forma produtiva, de uma forma que eles se sintam, né, produtivos dentro dessa sociedade. Então, é por isso que, na verdade, quanto melhor for o tratamento, maiores são as chances, né, da criança ou do adolescente, quando está, né, já na adolescência ou na idade adulta, se dar conta, né, das limitações que tem. E aí a gente tem muitos adolescentes e adultos, né, com TEA que apresentam um quadro de depressão, né, associado a essa sensação, né, de não ser inserido dentro dessa sociedade. Sim, sim. Né, porque, infelizmente, nós temos... assim, apesar de terem tido avanços, né, em termos do reconhecimento dos direitos de pacientes com TEA, mas o preconceito é enorme, ele permanece. Né? Você ter uma lei, né, que garanta esses direitos não significa que o preconceito deixe de existir. Né? São duas coisas distintas. Infelizmente, são duas coisas distintas. Então, o preconceito existe e ele é de duas formas, né? Ou da gente não ter nenhuma política de inclusão desses pacientes adultos, ou então de querer que eles tenham, né, um tipo de tratamento que façam com que eles não tenham mais características específicas de pessoas com TEA e que sejam ajustados e que funcionem como qualquer outro adulto normal, sem que a gente, né, reconheça que é importante eles terem autonomia financeira e funcional, mesmo que mantenham as suas características, né, de uma maior dificuldade de interação social, né, uma maior dificuldade de comunicação, que mantenham os comportamentos repetitivos, mas isso, infelizmente,
né, a gente fica nessa... A sociedade ainda tem muito preconceito em relação a isso. É que os sintomas eles não precisam ser tão incapacitantes, né? Como são, né? Se a sociedade, né? Se o ambiente tiver um pouco de flexibilidade, a pessoa tem sintomas, né? Mas ela pode não ser incapacitada pelos sintomas e tem condições de adaptação, quer seja na família, no clube, né? Exatamente. Onde quer que seja, né? Que aí a gente entra no... Porque nós falamos muito, né, do tratamento individual, né, do paciente, do tratamento envolvendo a família, mas aí a gente já está falando de uma outra questão que seria, né, entre aspas, o tratamento da sociedade como um todo. Sim. Né? Nossa sociedade não está preparada para aceitar, né, pessoas que tenham diferenças, quaisquer que sejam elas. Sim. Né? E o preconceito em relação a diferenças físicas, né, é muito menor do que o preconceito que existe em relação a diferenças, né, que envolvam, né, o nosso mundo psíquico Comportamento, e comportamental. Né? Então, infelizmente, a nossa sociedade está totalmente despreparada para isso. E aí, para os adultos, né, com TEA, essa é uma grande dificuldade. Né? Isso falando em termos de evolução e de sociedade. Agora, se a gente pensar, né, em termos individuais, né, eu acho que assim, como vai ser o adulto com TEA, né, ou qual vai ser o grau de comprometimento, né, desse adulto, depende de que tipos de intervenção, né, e que tipos de tratamento Sim. ele teve oportunidade, né, de ter ao longo da vida. Então, sim, quanto mais adequados e mais frequentes e quanto mais cedo tiver sido, né, a identificação dos sintomas e o início do tratamento, né, menor vai ser o grau de comprometimento e melhor vai ser o nível de funcionamento desse adulto com TEA. Sim. Para terminar, assim, eu queria agradecer muito toda a generosidade da professora, doutora Maria Conceição Rosário, professora associada do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, de ter dado, assim, toda a sua experiência de anos, né, e da sua especialização e toda a chefia de equipe, todos os pacientes, famílias que você viu em tantos anos, né, de você poder compartilhar aqui na SPDM, e esse compartilhamento vai ser para todo mundo, né? Então, eu acho que a gente tem que agradecer muito essa generosidade sua de poder compartilhar essa experiência que eu aprendi muito, né? E eu desejo muito que essas informações possam orientar as pessoas que estão no meio aí de muitas informações, mas eu, no meu modo de ver, nenhum local tenha disponibilidade, né, que toda a sua experiência de tantos anos possa ter falado aqui, né? Não tem Google, não tem inteligência artificial, ainda não temos nenhum mecanismo, né, que supere, né, a experiência clínica de ver tido tantos e tantos anos, tantas e tantas famílias, né, e ler tantos e tantos artigos, né, que essa combinação da sua experiência clínica possa ter nos dado aqui hoje. Então, realmente a SPDM agradece muito aí a sua generosidade. Não, sou eu que agradeço, Ronaldo, entendeu? Por essa oportunidade, porque realmente, sem informação de qualidade, né, a gente fica com as possibilidades de tratamento muito mais comprometidas. Então, eu acho que esse trabalho da SPDM, né, dessa divulgação, ele é essencial para poder a gente melhorar, né, o tratamento não só de pacientes com TEA, mas de pacientes com todos os quadros psiquiátricos. Então, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Obrigado.